Olá, boa noite. Voltamos com o programa Livres Ideias, agora para o segundo bloco. Eu fiquei de perguntar a vocês sobre como funcionam as regras atuais para uma pessoa se aposentar, ter direito ao benefício da aposentadoria, né? E como que funciona então? Por quanto tempo um cidadão precisa trabalhar e contribuir para o INSS? São 30 anos de contribuição para a mulher e 35 anos de contribuição para o homem. Desses 30 anos, não tem uma idade mínima. Se não vai, o valor vai ser 30 anos, não tem a idade mínima. Então, se ele começou a trabalhar muito jovem... Se a mulher começou com 18 anos, com 48 anos é o mínimo para ela aposentar. São 30 anos. E o homem também com 35 anos, se ele começou aos 18 anos, o mínimo 53 anos. Seria assim. Isso nós estamos falando para todos os segurados que contribuíram, os cidadãos, sobre o mínimo. Sobre o mínimo. Não vai ter alteração nenhuma. Então, a partir de quem paga ou desconta do seu salário acima de um salário mínimo, que as regras mudam. Os que estão prevalecendo hoje, que é o fator previdenciário. Mas não que a pessoa possa, não posso aposentar, eu recebo sobre 10 salários mínimos e não posso aposentar porque eu não tenho o número de pontos, que é a regra que está valendo hoje. 85 pontos para a mulher, então mínimo 50 anos de idade e 55 anos de idade e 30 anos, que é aquela que foi aprovada dos pontos. Quando se fala de pontos para aposentar, seria a soma da idade com o tempo mínimo para aposentar. Então, a mulher seria 50 anos, 55 anos e 30 anos de contribuição, porque aí daria a conta dos 85. E o homem seria com 60 anos, o mínimo de idade, 60 anos de idade e 35 anos o mínimo de contribuição, para ele receber a aposentadoria integral. Para aqueles cidadãos, fica bem claro, que recebe acima, que recolhe acima do mínimo. Entendi. Ou seja, na tabela do salário mínimo, ou então no desconto do salário. Então, acima do mínimo. Isso não quer dizer que o valor mínimo para uma aposentadoria é o salário mínimo? O valor mínimo é. E tem um teto? Tem o teto. É sobre 10 salários mínimos, que não necessariamente esses salários mínimos correspondem a 9.357. O teto do INSS hoje, salvo engano, está aí em 5.530 e poucos reais, né? A reforma, inclusive, prevê aí que todos, né, inclusive os políticos, iriam se aposentar recebendo esse teto, né, do INSS. Não mais, no caso dos políticos, né, em valores exorbitantes, embora os salários sejam exorbitantes, né? Então, eles vão se aposentar aí no teto, né? Então, é a ideia, pelo menos, né? Então, uma das propostas, então, que está em jogo seria que os políticos passassem a receber um teto... Sim. É um dos pontos da proposta, né? Outro ponto da proposta, que aí já entra uma questão, né, que vai dificultar, e que é bem divergente do que está vigendo atualmente, né? Porque atualmente se tem aí a questão só da contribuição, né? 35 anos de contribuição para homem, 30 anos se mulher, né? Independente da idade. Já na reforma, seriam 65 anos de idade para homem e para mulher e no mínimo 25 anos de contribuição, tá? Sendo que sobre isso aí ainda será aplicado um fator, né? Que vai diminuir, vai reduzir aí ainda o valor recebido pelo servidor futuramente, né? Aí é que vem a questão, por exemplo, para o servidor se aposentar, para o segurado, desculpa, ele se aposentar aí com o valor máximo, né, do valor total aí 100%,
já entra a questão divergente que está levando o pessoal à loucura aí, porque seriam 49 anos de contribuição. Então, a pessoa teria que trabalhar efetivamente 50 anos, basicamente. Então, é muito tempo, né? Muito tempo. A pessoa tem que começar a trabalhar muito cedo, né? E parar de trabalhar muito tarde, além de tudo com a idade já bem avançada. E essa proposta, ela não prevê exceções? Porque, por exemplo, a gente sabe que se você trabalha como um cortador de cana, ou como um pescador, ou num trabalho que te consome muito fisicamente e mentalmente, não é a mesma coisa que alguém que trabalha num outro tipo de emprego menos estressante ou menos degradante fisicamente e mentalmente, né? Ou não? Sim, vão haver, com relação às pessoas, por exemplo, relativas à aposentadoria especial, né? Que são aqueles que eles trabalham em situação de periculosidade, de insalubridade, em trabalhos que colocam a integridade aí da saúde em risco, né? Para esses ainda vai haver uma diferenciação aí com relação à questão de porcentagem para cálculo aí do recolhimento. Que hoje existe, né? Para algumas categorias, por exemplo, professores, professores de ensino infantil geralmente aposentam Sim, mas aí a gente já está falando do regime próprio, né? Que seria para os servidores municipais, estaduais e federais. Entendo. Sim, eles aposentam com um tempo menor, aí, de 5 anos a menos, tá? Tanto de contribuição quanto de idade. Agora, em se tratando do regime geral da Previdência Social, que é onde haverá, né, essa mudança aí tão significativa, não vai haver uma diferenciação muito grande, não. Inclusive, há que se frisar que o trabalhador rural, né, que tinha uma facilidade maior, né, porque ele não precisava de um tempo muito grande de contribuição, ele vai ter que contribuir, né, assim como vai estar submetido à questão da idade também, não é isso mesmo? Do rural? Do agrícola? O que a gente vê nas propostas aí. É isso mesmo. Ele hoje, ele se aposenta com idade menor, né? E com tempo de contribuição bem menor também, né? Sim. Só que com essa reforma vai haver a necessidade de que ele contribua nas mesmas proporções, ou seja, não haverá uma diferenciação com relação a ele, tá? 65 anos de idade, 25 no mínimo aí de contribuição, tanto para homem quanto para mulher. Posso esclarecer? Claro. O trabalhador rural, segurado especial, o pescador artesanal, as regras que estão vigentes não têm contribuição. Não, eles têm só que comprovar a atividade. Não está prevista a contribuição. Então, é o que está valendo para hoje. E a idade 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher. Então, vamos deixar claro, até aproveitando, né, a oportunidade, o canal, que, olha, para todos que estão nos assistindo, que estão pensando em se aposentar e precisando de um benefício, olha, as regras continuam prevalecendo, tá? As atuais continuam, até que se mude, continua prevalecendo. Continua prevalecendo. Agora, o argumento principal para se reformar o atual sistema previdenciário nosso, né? Eu acho que são dois. Primeiro, que a população brasileira demograficamente tem mudado, né? A gente está com a população envelhecendo mais e aquela população economicamente ativa, produtiva, que contribui, está encolhendo, certo? Então, esse acho que, pelo menos que o governo vem argumentando nesse sentido. Um outro é que há um rombo, um suposto rombo aí na Previdência, que não há dinheiro suficiente para manter os benefícios. E não haverá, ou haverá menos ainda se manter o formato atual daqui a 10, 20 anos, né? Faz sentido esse rombo? Vocês acham que existe mesmo esse prejuízo? Eu acho que com relação, principalmente essa questão do déficit, eu acho que é mais interessante eu passar a bola nesse sentido, porque a gente, até assim como cidadão, né, diante de tudo que a gente vê, a gente acredita que exista realmente, né? Mas eu acho que, como é mesmo o seu nome? Eu esqueci, Márcia. Eu acho que a Márcia é a pessoa mais indicada para poder falar sobre isso, porque ela está inserida no sistema, né?
Olha, o que eu posso adiantar é que dos 40 anos de servidor público, né, que eu completei, 40 anos, dos 93 anos da Previdência, 40 anos dela eu estou trabalhando, né, eu sou servidora. E não é da minha alçada falar, não chega a esse alcance, falar se tem rombo, se não tem. O que eu posso falar é que não tem deixado os pagamentos de quem os beneficiários, não tem faltado os beneficiários. E ainda posso complementar o seguinte, a Seguridade Social, a Seguridade Social ainda é o melhor caminho para se prevenir para o futuro. Não só pensando se daqui todos têm direito adquirido, né? Nós sabemos que quem tem o direito adquirido no regime geral é uma segurança, mas nós temos que pensar nos que vêm, nas próximas gerações. E ainda a Seguridade Social ainda é o melhor caminho para as pessoas, para garantir o futuro das pessoas. Né? Ainda é o melhor caminho. Ainda é a previdência pública. E é por ela que nós temos que lutar e ficar atentos, principalmente à próxima geração. Então tá, muito obrigado. Então, antes da gente continuar esse assunto, vamos para o terceiro bloco, que já acabou esse também. Até lá!